Gineceu, na verdade, veio assim no estalo, eu estava assistindo uma live, e aí contaram essa história de que antigamente, né, as mulheres muçulmanas, árabes e tal, tinham um quarto na casa delas, era uma tradição, chamado quarto do gineceu. Gineceu, na verdade, né, é o órgão sexual da flor, o órgão sexual feminino. E esse quarto só podia entrar mulheres. E o dono da casa, o homem da casa, eles respeitavam, eles não entravam lá. E aí a dona da casa, ela recebia nesse quarto quem ela quisesse. Filha, mãe, amiga, sogra, prima, só mulheres. Então, elas ficavam lá no quarto, né? E esse senhor que contou essa história, porque ele é filho de uma mãe, que a mãe, ele já tem uns 80 e treleléu, né? Imagina quanto tempo faz isso. Que diz que ele ficava escutando lá a avó, tal, todas elas ficavam lá no quarto, maior barulheira. E foi aí que eu me dei conta, né, que assim, um pouco do nosso Mulheres Selvagens é um pouco de gineceu, né, aqui no Zoom. A gente fala de coisa só nossa, só entra mulher. E foi aí que veio o estalo de fazer esse trabalho com vocês, esse encontro. Ou seja, a gente não fica com um compromisso. Cada mês eu vou, vai ser sempre na última quinta do mês, e cada mês eu vou criar um tema, né? Estamos esse mês com mulheres ancestrais, porque acho que tudo começa aí. O trabalho de Mulheres Selvagens, ele tem, né, dois grandes objetivos, que é o autoconhecimento, voltado para o feminino, e a transformação nesse sentido, né? Da gente resgatar algumas coisas, rever algumas coisas, quebrar algumas crenças. A gente trabalha muito com isso. E Gineceu vai vir com essa proposta mais solta, mais leve, mais. E eu vou pegar alguns temas, a gente vai trabalhar esse tema, mulheres ancestrais. Bom, eu quero apresentar para vocês agora a Lília, né? Que ela possa falar quem ela é. A Lília foi minha consteladora sistêmica, fiz uma constelação com ela, foi assim que a gente se conheceu. Isso, obrigada, obrigada pelo convite. Toda vez que você conta a história do gineceu, eu me encanto com a origem, né? A origem da palavra e fico mais encantada com esse projeto. Então, primeiro agradecer, depois boa noite a todas. Meu nome é Lilian, como a Cris falou, eu sou consteladora. Eu comecei nesse caminho das constelações familiares pela advocacia, eu sou advogada. E lá em 2015, então 6 anos atrás, eu conheci, não, antes, 2012, eu conheci as constelações e as aplicadas ao direito e me encantou bastante. Eu tinha bastante questionamentos em relação ao direito porque eu não via sentido, eu achava esse jogo de poder, essa ambição, eu só quero ganhar, um quer ganhar do outro, isso para mim não fazia sentido. Tendo advogado no mundo corporativo, em grandes escritórios por muitos, 20, quase 15 anos na época. E aí as constelações trouxeram para mim esse sentido, né, de olhar o que está além, olhar o que está. Eu não sei se todas estão familiarizadas com o que são as constelações familiares. Quando eu for falar, eu explico um pouquinho no início também. Mas trouxeram para mim essa possibilidade, que era o que eu já via no direito, de olhar além. E aí me especializei nas constelações. Acabei atuando muito desse lugar no direito, mas também como consteladora fora do direito. E nesse caminho também entrei, invariavelmente, acho que no caminho do autoconhecimento, a gente entra no conhecimento do feminino, né? Na cura do feminino. Então, entrei também em alguns círculos de sagrado feminino e formações. Então, são dois temas que, para mim, estão intrinsecamente relacionados e tem muito poder aí no nosso caminho e na nossa jornada. Eu fiz a formação em constelações familiares na escola do Hellinger, que é o Bert Hellinger, que trouxe aqui, sistematizou as constelações. Aqui no Brasil tem a escola dele. E fiz a formação com o Frederico Ciongoli também, que é um advogado formado em constelações. Fiz fora outros trocentos cursos e formações que a gente está sempre se aperfeiçoando. Constelações sistêmicas familiares é uma ferramenta que eu tenho muito interesse, muita simpatia. O Bert, ele tem uma visão que me emociona bastante. Eu tive uma experiência incrível na minha constelação. Fiz umas curas, né? A gente vai falar muito sobre curas hoje, né? Eu pensei em falar com vocês sobre mulheres ancestrais, né? A minha ideia realmente era que a gente fizesse um olhar aí, né, de onde nós viemos. E foi aí naturalmente que eu pensei, falei, bom, eu quero sempre trazer, Ginesse, eu sempre vou trazer alguém, né, especial para dividir aqui a atenção, né, com vocês, o conteúdo com vocês. E eu pensei em trazer alguém, né, nessa área, porque eu acho que tem muita coisa, muita sintonia,
né? Tanto com Clarissa, porque inevitavelmente Clarissa vai perpassar. Clarissa Pinkola Estés é autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? De algum modo ela vai aparecer aqui, né? Mas era isso, assim, a gente fazer um pouco dessa conjunção. Então, essa proposta do Genecil traz isso, assim, traz o meu conteúdo, traz a minha visão, traz as minhas inspirações, mas aí eu, né, trago alguém que vem com algo mais, com um sabor diferente, uma pitada nova, que é para dar um pouco essas reflexões. Eu acho que a gente, tudo que a gente está fazendo aqui, quando a gente está falando em nome do feminino, é um desafio para a gente, né? A gente pensar sobre isso, buscar resgatar isso, né? Então, né? Então é importante a gente se dar conta, né, de que esse não é um processo que acontece muito rapidamente. Eu acho que a gente tem um despertar, a gente tem um chamado, e a partir daí a gente vai navegando, né? Vai pegando as trilhas. Cada uma pega a sua, cada uma vai no ritmo, cada uma vai do seu jeito, né? O importante é ir, né? Às vezes eu lido com algumas mulheres muito ansiosas, né? Aí eu falo, gente, mas ó, o mais importante é que você está indo, né? Que chegar rápido, assim, eu mesma, Cris, né, que de verdade vocês sabem minha história um pouco, né, esse livro, essa história desse livro, eu comecei esse meu processo há 20 anos atrás, né? Então, eu tive 3 grandes momentos com despertares em função desse livro. Estou aqui, ainda estou levando meus tombos, né? Tem hora que eu falo assim, opa, né? E é isso, né? É o que eu falo, né, sempre para vocês sobre a importância da gente se aceitar. E se aceitar um pouco isso também, entender que, né, a gente está no processo, né? E que bom, né? Porque senão que a gente está viva e que as coisas vão acontecendo e a gente, né, vai para frente. Até porque, Cris, se não for assim, não tem muito sentido, né? Acho que nós somos várias cascas, com várias camadas que a gente vai. Acho que é um pouco o caminho da vida é esse mesmo, de aprofundar cada vez mais nessas camadas. E acho que não acaba nunca esse processo de autoconhecimento. É, a gente tem dia para começar, viu, meninas? Agora, para terminar, não. É que de verdade nós seres humanos somos bem complexos, né? A gente tem umas coisinhas assim que a gente, né, se depara, fala assim, uau, né? E agora? É, de verdade também, a gente também complica muitas coisas, né? A gente também tem esse dado que é importante ressaltar. Às vezes, quando a gente olha para a natureza, eu mexo muito com minhas plantas aqui, e eu tenho minhas reflexões. E aí eu falo assim, puxa vida, a natureza é tão simples, né? Ela te entrega, assim, ela tem o processo todinho dela lá e ela te entrega, né? Enfim. Meninas, eu preparei um material para servir aqui um pouco de guia da nossa conversa, da nossa palestrinha, como eu chamei, né? Só para a gente é, focarmos juntas nesse tema da noite. Eu vou começar com uma frase que foi a frase que, inclusive, também me inspirou muito para esse tema de hoje, de Clarissa Pinkola Estés, obviamente, que fala o seguinte, né? Sermos nós mesmas faz com que acabemos excluídas pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmas. A frase, ela traz uma coisa muito importante, né? Que é um preço que a gente paga, eu acho que eu vejo muito assim, o preço que a gente paga quando a gente decide ser a gente mesma, né? Quando a gente toma a decisão de se olhar, se ver, reconhecer as nossas sombras, reconhecer os nossos defeitinhos, nossos bichinhos peçonhentos, como eu costumo dizer, e reconhecer também a nossa força, reconhecer os nossos talentos, reconhecer a nossa luz, porque de verdade também eu percebo que temos muita dificuldade de assumir, né, o poder que a gente tem, né, o brilho pessoal que a gente tem, né? Então, eu acho que quando a Clarissa traz isso para a gente, eu vejo muito isso como um fator de coragem. E a conversa de hoje, o tema de hoje, eu acho que a gente precisa olhar para essa história, né, que nos antecede, pensando um pouco sobre quanto foram corajosas as mulheres que nos antecederam, né? Porque, de verdade, se a gente para, às vezes a gente assiste um filme, uma série, lê um livro,
E a gente, se a gente parar um pouquinho para pensar, né, como é que era a vida delas, a gente vai se dando conta de que a gente ganhou muita coisa, né, sobretudo no aspecto da qualidade de vida, do conforto, né, mas, né, talvez também a gente tenha perdido outras coisas que elas tinham e que ficaram lá atrás, né, esse é o meu convite, que a gente olhe um pouco, né, para para esse nosso passado, que pode ser das nossas ancestrais diretas, mas a gente vai começar olhando um pouco mais amplo, um pouco mais para trás, e para a gente entender, né, que nós somos uma grande irmandade, somos, né, de verdade, todas as nossas mulheres ancestrais, elas estão um pouco em nós, né? Sobretudo no nosso inconsciente coletivo. Né? Ou seja, nós temos informações, nós temos registros, nós temos crenças coletivas que estão em todas nós. Já chegamos aqui com elas, né? A gente vem carregando e a gente vai levando para frente. Eu acho que isso também é muito importante. Eu diria até para vocês que quando a gente está falando hoje de mulheres ancestrais, eu falei da palavra de cura, e a Lilian vai falar muito mais sobre isso, é a gente também perceber e se comprometer, né, de que tudo aquilo que a gente faz por nós, né, pessoalmente falando, a gente também vai estar fazendo pelas mulheres, nossas sucessoras, filhas, primas, afilhadas, não importa. A gente está fazendo por aquelas que são mais jovens ou que estão chegando aí. A minha proposta agora é a gente falar um pouquinho, dar um olho, fazer esse olhar, assim, que a gente se dê conta um pouco, né, de onde nós viemos, né? Eu chamo aqui do tempo da caverna. O tempo da caverna, na verdade, né, é a gente pensar o quanto nós já fomos tão primitivos, a gente não tinha nem uma linguagem estabelecida. A gente se comunicava por gestos, grunhidos e imagens que eram impressas em cavernas. Imaginem a mulher daquela época. Imaginem a relação dessa mulher daquela época com os homens daquela época, né? Então, esses dois seres humanos, eles se encontravam, eles se relacionavam, mas eles não tinham informação, eles não tinham consciência mais ampliada ou mais estabelecida. E as coisas aconteciam, porque era muito primitivo mesmo. Imaginem quando essas mulheres ficavam grávidas. Alguns livros, e tem um livro em especial que eu resgatei hoje, ele também para ler, para esse trabalho, que é esse aqui, ó, A Cama na Varanda, de Regina Navarro Lins, que ela conta toda a nossa história, mas ela tem um enfoque bastante sobre a nossa, no aspecto da nossa sexualidade, né? Mas ela conta bastante sobre isso, né? De como é que fomos evoluindo, né? E à medida em que o tempo foi passando, né? A evolução vai acontecendo, os homens, o homem, a humanidade começa a aprender por exemplo, a questão da agricultura, ele descobre, né, que se ele começa a plantar, ele começa a poder ficar fixo num lugar, e aí se estabelecer, começam a existir casas, né? E as coisas vão ganhando um contorno mais social, talvez um pouco mais compreensível do nosso ponto de vista hoje, né? Que aqui eu chamo daqui das nossas tribos ancestrais. Por que eu trago as tribos ancestrais para vocês? Porque nesse momento aqui da nossa humanidade, nós mulheres e os homens, eles tinham uma relação igualitária. Nós tínhamos um papel social nas tribos de igual importância dos homens. A gente já esteve nesse lugar. E aí, de novo, eu chamo a atenção para vocês, né? De que, portanto, isso está em algum lugar no nosso inconsciente. Cada um, obviamente, trazendo as suas características e habilidades, né? Mas, por exemplo, as mulheres, exatamente por conta de uma habilidade natural que é do feminino, de se conectar com a natureza, quando as tribos se reuniam para decisões importantes e até mesmo de guerra, as mulheres estavam lá sentadas, discutindo, e muitas vezes as decisões eram tomadas com base na opinião delas. Por conta de um ciclo lunar, por conta de alguma característica que iria permitir ou não aquela estratégia. Chama aqui, né, desse momento, muitos livros chamam esse momento de supremacia matriarcal. Só que existem alguns teóricos
que eles discutem isso. Que eles falam que se a gente pensar em matriarcado, o patriarcado o que, que é? É o poder do masculino, do homem, sobre a mulher. Ele é mais importante, ele domina. O matriarcado seria o contrário, tá certo? Então, por isso, eles discutem se era uma era de matriarcado, porque quando, na verdade, era uma era de relações igualitárias. Olha que lindo. Então, assim, nós já estivemos nesse lugar, né? Então, essas tribos primitivas onde a gente tinha papel e outra coisa, nós tínhamos a liberdade de escolher o que a gente queria fazer. Se eu quero ser dona de casa, vou ser dona de casa e isso é respeitado e é valorizado. Se eu quero estudar, se me tornar uma sacerdotisa, eu posso ser e isso é valorizado igualmente. Se eu quero ir para a guerra, eu posso ir e isso, né, não só é permitido como é valorizado. Então, tem um aspecto que eu quero já chamar a atenção, que também, quando eu vou falar das mulheres egípcias, né, isso também acontece, é que assim, ó, nós, né, nesse mundo da sociedade mais igualitária, nós tínhamos responsabilidades igualzinho aos homens. E quando a gente pisava na bola, nós também éramos julgadas ou, né, punidas igualzinho aos homens, porque a lei era igual para todos. Não é porque era mulher que ia passar um paninho, ia ficar mais leve. Não. Né? Eu acho que é importante trazer um pouco isso, porque muitas vezes eu escuto assim, nossa, para que foram rasgar o sutiã? Por que era muito melhor antes, era mais protegida, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que continuar limpando a casa, né? Porque a gente quer um lugar quentinho, um pedestal e tal, e é o preço, né? É um preço que a gente paga quando a gente quer se buscar a nossa independência, buscar a nossa autorresponsabilidade. E nesse sentido, né, a gente vai ver aqui, né, que o que acontece, eu falei das mulheres egípcias, né, a lista de estudos, estudar mitologia egípcia, porque é riquíssima, e o papel da mulher lá é muito interessante. Já houve mulher faraó, assim, quando a gente pensa numa Cleópatra, que foi vendida para gente, só por sua beleza e sensualidade, quando, na verdade, Cleópatra foi uma das rainhas mais inteligentes em termos de estratégia. Então, assim, para a gente entender de onde que a gente vem, que essas mulheres, um pouco delas estão aqui. Né? Quando a gente está falando da nossa ancestralidade, a gente entender que, poxa vida, né? Já existiu isso, e quando que isso muda, né? De verdade, nesse momento, começam a haver guerras das tribos e tal, e algumas tribos, as coisas já não eram, né, tão iguais, ou tão, os homens já começam a buscar o domínio sobre a mulher. Principalmente quando ele começa a descobrir, porque até um certo momento eles não sabiam, eles achavam que nós éramos detentoras da capacidade de fertilização, de procriação, de colocar vida no mundo. Nós éramos as donas do poder de vida e morte. Então, eles tinham um pouquinho de medo também da gente, tá? Mas quando eles começaram a descobrir que eles tinham uma contribuição, eles falaram, opa, peraí, né? Que a gente sozinha não procria, então as coisas começaram a mudar, né? E esse lado do mistério, dos saberes do feminino, causava um pouco de incômodo neles, e aí começa a mudar. Que é quando que tem um marco muito interessante aqui que eu trago, que é quando entra o Código de Hammurabi, que são, né, que começa aí nos reinos da Mesopotâmia. Daí para frente, meninas, a gente começa a viver, nesse código, começa a haver várias limitações para as mulheres. Tudo aquilo que elas tinham direito à propriedade, até o divórcio, elas tinham direito de pedir o divórcio. Se elas fossem maltratadas, elas poderiam requisitar o divórcio naquela época. Tudo isso foi sendo ceifado. Né? E aí, cada vez mais, neste caminhar, o que começa a acontecer? Nós fomos sendo consideradas objetos de posse do patriarcado, dos homens. Seja para eles desfrutarem prazer, ou para a gente fazer as coisas para eles, né? E aí a gente começa uma jornada, uma estrada muito ruim, né? Porque eu acho que, de verdade, aí a gente começa uma jornada de dores, de sofrimento, né? Nesse momento, por exemplo, eles começam a determinar, por exemplo, regras que mulheres prostitutas e escravas, elas não podiam usar o véu, sabe? Já era para diferenciar.
Porque mulher direita tinha que usar o véu, tinha, né, que ser casta, tinha que ser pura. Então, tinham castigos absurdos, né? Apedrejamento. Se uma mulher prostituta ou escrava fosse pega com véu, ela sofreu a pena de perder a orelha, por exemplo. Então, aí a gente começa nesse caminho dessas dores, a gente vai vendo, né, que as crenças religiosas começam a entrar fortemente, né, na vida da humanidade, trazendo todas essas, né, exclusões, porque, na verdade, eles excluem a mulher dessa tal de aliança entre a humanidade e Deus. É como se nós fôssemos seres impuros, pecadoras, e não tínhamos direito, inclusive, de não entrar em templos religiosos. Então, cada vez mais a gente foi caminhando para isso. Chegamos aqui, ó, na final da Idade Média, Idade Moderna. O que acontece nesse período? Dando um grande salto para vocês, obviamente. Aqui a gente começa a viver uma historinha muito interessante socialmente falando, né? Quando classe média começa, né, nos seus processos de ostentação, de querer se mostrar, e aqui a mulher começa a assumir alguns comportamentos que talvez venha daí a origem de algumas coisas que a gente vê hoje, que eu tanto falo sobre os padrões estéticos e os padrões sociais que nós buscamos seguir. Né? Nesse período, né, a vestimenta, os ornamentos, essa coisa de ostentar joias e cabelos e tudo lá. As mulheres nessa época, na verdade, olha só uma coisa interessante, gente. A mulher nessa época, quando ela paria, vocês pensam que elas ficavam com o bebê, amamentando, como é hoje? Mal o neném saía da barriga, né? Já existia ali alguém que pegava a criança e levava para um vilarejo, para algum lugar, onde uma mãe de leite, que é chamada, ia criar a criança até os 7 anos, 7, 8 anos. Essa criança só voltava para a casa dos pais porque essa criança, o filho, era visto, né, como um herdeiro. Era só a coisa da posse, sabe? Começa a se firmar muito a partir daí. Né? Tudo é voltado para a propriedade, para a posse, para o capital. Então, a mãe nem tinha acesso. E muitas vezes, quando a mãe paria menina, nem voltava, tá? Ia embora e não se sabia. Outro aspecto, como as questões de higiene na época eram péssimas, né? Muitos morriam, porque na casa das amas de leite, né? A higiene, imagine, devia ser ainda mais precário ainda. Então, é por isso que a gente passou. Né? É isso que muitas de nós, que provavelmente estão aqui agora nos escutando, né? Passou e atravessou. Né? E isso faz a gente compreender alguma coisa que é muito interessante que Clarissa fala, que são duas coisas, na verdade. Né? A primeira é que, nesse período aí que eu estou falando, da Idade Média e tal, eu acho que quando a gente começa a fisgar, né, a saborear, o que ela chamava, a Clarissa Pinkola Estés fala das nossas distrações. Ela chama de distrações. O que é uma distração? Distração é quando a gente, em vez de a gente ficar no foco naquilo que a gente quer, nos nossos objetivos, nas nossas buscas, nos nossos projetos de vida, a gente se distrai, né, com um relacionamento, com uma viagem, né, com um ente querido da família que está precisando de ajuda, a gente larga tudo nosso e vai cuidar do, né? Isso são distrações. E a outra são os pactos infelizes, que também, né, a gente trabalha muito isso em Mulheres Selvagens. Ou seja, nós entregamos a nossa liberdade em nome de riqueza, de conforto, de status, de joia, de um monte de coisa. Né? Então, aí na Idade Média, a gente vai visualizar muito isso acontecendo, né? Essas relações, essas situações. Né? E aí a gente começa também, que é muito interessante a gente se dar conta, de que aí também a gente começa também a se afastar da nossa natureza, da nossa mãe terra, da nossa natureza mesmo, né? Que nos trazia tanta sabedoria e tanto conhecimento. A gente começa a se fechar e não observar os ciclos da vida, os nossos ciclos. Agora, chegando aqui na nossa idade contemporânea, né? Dando um saltinho aqui para chegar onde a gente está hoje, né? Nossas ancestrais e quem somos nós hoje.
O que que acontece, né? Quando a gente adentra aí século XX e a gente vai indo, né? A gente enfrenta revolução industrial, guerra, um monte de coisa que acontece e crise. Isso fez com que a gente fosse para o mercado de trabalho. As mulheres foram por necessidade, inclusive, né? E vão em massa, vão para as indústrias, vão para as fábricas de costura, enfim. Foi isso que acabou fazendo com que muitas de nós começassem a olhar e falar assim: poxa vida, peraí. Eu tenho que correr, eu tenho que gritar aqui para os meus direitos. Eu tenho direito de votar sim. Eu tenho direito, né, a receber o meu salário. Eu tenho direito. Luta pelo direito ao aborto, à separação, ao divórcio. Então, essa é uma época onde nós, mulheres, né, que está mais fresca para a gente começou a lutar muito para resgatar os nossos direitos. Ainda falta coisa, né, gente? Agora mesmo, recentemente, não sei se vocês ouviram falar, mas estavam querendo derrubar a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista. Então, tudo isso, assim, para a gente entender, e aí quando a gente olha agora para as nossas ancestrais, nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó, sei lá, talvez alguém conheça aí, a gente vai talvez ter um olhar muito mais amoroso, muito mais romântico, muito mais, né, de uma memória afetiva que faz né, um bem enorme para a gente. Mas é importante que a gente perceba onde elas estavam, em que mundo que elas estavam. Quem foi que antecedeu né, todas essas mais recentes, que faz parte da nossa linhagem, e mesmo que não façam, né? Que atravessaram os mares, né? E aí, nesse sentido, para fechar aqui com vocês, né? É um pouco da gente entender, né, que tudo isso, né, quando eu falo do inconsciente coletivo, são todas essas que vieram, né, dessas histórias todas que eu contei. Quando eu falo do nosso inconsciente individual, é aquele que foi construído a partir das histórias das nossas famílias, das nossas vivências. Recentemente, eu fiz um trabalho com uma outra menina de chocolate também, não a que eu vou sortear hoje. E aí ela estava contando, ela abriu uma fábrica de chocolate lá em Fortaleza. Ela foi lembrar que quando ela era pequena, a avó dela morava lá perto da Amazônia, ali no Pará, bem na Mata Amazônica mesmo, e dava, ela era pequenininha, e dava os gominhos de cacau para ela chupar. E aí um dia ela foi fazer uma viagem a Belém e entrou numa loja que é super famosa, segundo ela, tal. E quando ela comeu o tal do chocolate nessa loja, que é nessa linha do chamado Bintu Bar, na hora, assim, ela falou assim, diz que despertou uma coisa nela, tipo, todas as memórias vieram, né? E aí ela e a mãe dela conta que em nome disso tudo, né? Elas acabaram montando essa empresa, né? E estão, né, resgatando um pouco dessa memória da avó, porque era o grande sonho da avó, era voltar, porque teve a praga, a vassoura de bruxa entrou, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acabou com tudo. Então, assim, para a gente entender, né, como que a gente está interligadas, né? Então, quanto que tem essa parte que a gente valoriza muito nos dias de hoje, que é a nossa genética, então né, o nosso sangue, mas que também tem todas essas mulheres, né, que estão em nós também, né, que já tiveram um lugar, ou quando perderam tudo que elas sofreram. Né? Então, falar das nossas mulheres ancestrais é a gente olhar para tudo isso, né? E a gente abraçar tudo isso. Né? Anotei tanta coisa aqui do que você falou que eu já mudei tudo que eu ia falar. Maravilhoso, amei. E é muito interessante, né, quando você fala dessa questão, você trouxe a questão do inconsciente coletivo, do inconsciente individual, que como nós temos, né, todas essas memórias conosco, dessas ancestrais. E nas constelações familiares, o que nós trabalhamos nas constelações, nós temos 3 níveis de consciência, né? O primeiro nível de consciência, que é o nível de consciência individual. É o meu poder de decisão. Sim, não, gosto disso, não gosto daquilo, quero, não quero. Esse é o nosso consciente, vamos dizer assim, nosso primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência, que é o nível coletivo, é exatamente esse nível de consciência que está ligado com as nossas ancestrais. Então, o que acontece nesse nível coletivo? Os desequilíbrios ocorridos, e eu vou falar um pouquinho o que são esses desequilíbrios e o que a gente considera isso, mas os desequilíbrios ocorridos precisam ser reequilibrados. Eu costumava brincar que nós éramos como uma ameba. Eu vi que a Maria Estela está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Então tá bom.
Se for alguma pergunta que possa ajudar na compreensão, fiquem à vontade, tá? Então, os desequilíbrios, eu costumo dizer que nosso sistema familiar é como uma mebinha, assim, né? Então, se tem alguma coisa excluída, se tem algum pedaço que foi arrancado, se tem alguma coisa que está fora do lugar, ele fica meio torto, meio desequilibrado. Isso ele fica tentando se reequilibrar. Depois eu repensei um pouco e comecei a usar uma analogia no quebra-cabeças, né? Nosso sistema é um quebra-cabeça, nós temos um quebra-cabeça. Uma pecinha faltando, uma pecinha quebrada, uma pecinha fora do lugar, afeta todo o contexto do quebra-cabeça. Então, nesse sentido, nós somos uma pecinha dentro de um quebra-cabeça maior. E se esse quebra-cabeça está com muitas peças faltando, está quebrado, está torto, nós vamos ser reposicionados, o quebra-cabeça vai precisar encontrar outras peças, uma peça vai substituir a outra. Então, e aí nesse lugar nós perguntamos qual é o nosso nível de livre-arbítrio realmente, né? Porque nós atuamos no nosso inconsciente individual, mas a serviço de todo esse sistema, a serviço do nosso sistema familiar, para ajudar a recompor esse equilíbrio, né? Mas, para além, um terceiro nível de consciência que a gente fala, que seria a nossa consciência do eu superior, a nossa consciência da nossa essência, da nossa natureza. Aí cada um vai trazer a sua crença, a sua religião, enfim, para denominar como quiser. Mas é essa conexão com o nosso eu divino, o nosso ser, com a nossa essência, né? E a constelação exatamente nos ajuda a isso, a sair desses padrões, dessa repetição de padrões, a entender essas pecinhas que estão faltando e ajudar a preencher essas pecinhas, para que possamos não ficar tanto a serviço desse reequilíbrio, mas conectados com a nossa essência, com o nosso eu superior, né? E aí sim ter mais livre-arbítrio, se podemos dizer que temos, né? Então essa é uma primeira consciência que eu lembrei de trazer te ouvindo aqui, né, dessas diferenças e da importância de olhar para esses ancestrais, da importância de alinhar tudo isso, né? E você trouxe essa história das mulheres e a gente pensa, quando a gente pensa no ser mulher, né, o que é ser mulher, o que é hoje ser mulher, o que era ser mulher 100 anos atrás, 200 anos atrás. E como você bem disse, Cris, a renúncia, a opressão, os abusos, a violência física, a violência psíquica, o quanto houve de opressão, né, e de todas as mulheres, de lutos, não só a opressão pelos homens, mas mesmo lutos impostos pelas guerras, pelas doenças, né, filhos que eram perdidos. Enfim, então há uma história de dor que fez inclusive haver uma exclusão, né, pelas mulheres do masculino, que precisaram ser fortes, que precisaram encontrar e que tinham ali sabedoria, como a Cris falou, com essa conexão com a natureza, e foram achando esse caminho. Mas que no decorrer, para a sobrevivência, nós também invertemos um pouco isso e começamos a rejeitar o nosso feminino, né? Então primeiro houve uma exclusão do masculino, depois uma exclusão do feminino. E a gente precisa integrar isso tudo, porque, na verdade, nós somos compostos dos dois, né? E eu pesquisei aqui, Cris, também, enquanto você falava, essa questão das dores do feminino, e a gente pensa muito isso no passado, embora nós tenhamos consciência da cultura do estupro, dos assédios, mas a gente imagina o quão no passado isso era muito mais grave ou violento. Mas um dado de 2019 é que o número de meninas em que é feita a mutilação da genital feminina chega a 200 milhões de meninas e mulheres, né? Então, não é do passado, né? É uma coisa presente ainda. Essa mutilação, essa exclusão, essa dor, ela é presente. E nós precisamos olhar para isso, ou temos a oportunidade de olhar para isso, para nos curarmos, né? Não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, porque as energias andam em conjunto e muito se fala, quando se fala das constelações, da mulher e do homem, né? Do que é isso. Então, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem. E eu sempre falo que muito além de pensar em mulher e homem, eu penso em feminino e masculino, né? O Hellinger nos mostrava, o Hellinger é o psicólogo alemão que sistematizou as constelações familiares, né? Ou seja, ele esteve na África, esteve nos Estados Unidos, aprendeu de diversas linhas da psicologia e ele construiu essa teoria dele.
E ele nos fala que nós, o feminino, o masculino, o homem e a mulher estão separados dentro de nós, porque nosso hemisfério feminino e masculino, o hemisfério direito e esquerdo são separados. E nós precisamos juntá-los. Né? Essa é a junção do homem e da mulher, é a junção dentro de nós, interna, porque nós só somos como deuses, né? Só somos íntegros e inteiros e temos toda a potência da criação com a união do nosso feminino e masculino, que vai muito além de homem e mulher, de sexos ou gêneros, né? Mas sim das energias. E aí, falando um pouquinho do feminino e do olhar da constelação, do que a gente pode trazer das constelações para falar um pouquinho aqui da cura do feminino, ou desse olhar para o feminino. A gente usa muito a expressão cura, e outro dia, numa conversa, nós estávamos falando, será que eu estou quebrada para precisar ser curada mesmo? Ou será que eu preciso aceitar quem eu sou integralmente? Né? Quando nós falamos das nossas sombras, eu tive uma crise depressiva esse ano, e foi muito profundo, me deu um insight muito profundo do quanto aquilo que eu chamava de sombra, e que a gente, no autoconhecimento, lê tanto de sombra, né, Cris? E de repente, para mim, ficou tão claro que as sombras eram só aspectos que eu tinha falado, não, isso aqui eu não vou ser amada, isso aqui eu não vou ser amada. E era como se tivesse sido quartos escuros que eu fui criando dentro de mim, porque eu ia colocando as coisas, apagando. E, na verdade, eram só pedaços de mim que eu não tinha colocado luz, que eu não tinha reconhecido, ou que eu não queria reconhecer. E isso me causou um grande vazio da depressão. Foi como eu interpretei nesse momento da depressão, e foi um insight, uma força muito grande de eu não superar, mas de conviver com, né, de aprender com e crescer com. E no sistêmico, né, eu abro várias árvorezinhas, vários galhos das árvores, vou voltar e amarrar tudo, tá? As constelações nos trazem a questão das leis. A constelação familiar nos ensina que os relacionamentos humanos eles se regem por algumas leis fundamentais. Então, quais são essas leis e o que significam isso? Quando essas leis são quebradas, nós temos os desequilíbrios que eu falei. É como se tirassem pecinhas do quebra-cabeça do nosso sistema. Né? O nosso sistema inicial é o nosso sistema familiar, é o nosso sistema de origem, mas nós pertencemos a diversos sistemas. O familiar, o sistema cultural, o sistema do país, o sistema do trabalho, são vários sistemas. Mas o sistema inicial que nós olhamos e que nos compõe integralmente é o nosso sistema familiar. E a primeira lei dentro desse sistema que rege essas relações é a lei do pertencimento. Então, todos que fazem parte ou que passaram por um sistema têm que ser reconhecidos e precisam pertencer a esse sistema. E o que significa isso? Né? Se eu tenho uma pessoa que é excluída, algum comportamento que fala, não, esse comportamento essa nossa família não aceita, vamos excluir. Isso é uma exclusão. E não precisa ser uma exclusão nem física, às vezes é uma exclusão no coração, uma pessoa que não é aceita pela família. Né? Então, aquela pessoa que é deixada de lado, isso já é uma exclusão. Invariavelmente, essa conduta, de alguma forma, vai ser repetida por algum descendente, porque aquele sistema precisa reconhecer essa conduta como sendo parte dele, até para poder mudar. Eu tenho um exemplo que é muito mal comparando mesmo, mas eu só consigo pensar nele, porque teve uma constelação do Brasil como um todo, né, e foi vista a corrupção. A corrupção está na nossa origem. Enquanto nós não reconhecermos essa origem corrupta e aprendemos o que precisamos, nós vamos viver repetindo ciclos de corrupção. Né? Então, muito mal comparando um exemplo macro para uma questão familiar, mas o mesmo acontece em relação ao pertencimento com abortos. Né? E não há, nem nas constelações, nem na minha parte, nenhum julgamento em relação ao ato do aborto em si, muito pelo contrário. Acho que a liberdade do corpo feminino é muito importante, eu pessoalmente. Né? Mas todo aborto gera uma exclusão. Principalmente se nós não reconhecemos que esse ser abortado faz parte do sistema. Então, nós vemos muito isso. Eu, na minha atuação jurídica, vejo muito isso. Às vezes, casais que tiveram algum aborto... Eu tive um caso que é muito simbólico, simbólico para mim, muito forte, que a mulher veio constelar. Ela queria entrar com uma ação porque ela tinha se separado do marido há 16 anos e ela ainda pagava tudo. Eles tinham um bem que ainda não tinham conseguido vender e ele morava na casa e ela ainda arcava com as despesas e como é que ela podia fazer com isso? Ela quis iniciar o processo com uma constelação, então antes de entrar com o processo judicial, nós fizemos uma constelação, e ao colocar o representante do imóvel, ela colocou um bebê, e imediatamente me veio, eu falei, teve algum aborto, o que aconteceu? E ela trouxe uma sequência de histórias de aborto, né? E olhamos para isso. Normalmente a gente deixa 15 dias para depois conversar, retomar, e quando eu fui falar com ela, 15 dias depois, eu falei, olha,
vamos dar continuidade, vai entrar com a ação, não vai? Ela, não, ele pôs a venda da casa e resolveu. Então, uma coisa de 16 anos, na hora que foi integrado de novo, na hora que ela olhou, e parece falar, mas é simples assim? Parece simples, né? Mas integrar no coração não é simples, né? Então, a hora que ela conseguiu olhar para isso, perdoar isso nela, ou aceitar isso, assentir com isso, acho que essa é a palavra-chave da constelação, é assentir com o destino, né? Parece que liberou algo de fluir. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia, né? E a lei da ordem, o que significa? Que todos que nascem num sistema familiar, quem nasce antes tem precedência sobre quem nasce depois. Então, os pais vêm antes dos filhos, os avós vêm antes dos pais, os irmãos mais velhos antes dos mais novos. E aí nós temos uma questão que é muito comum, né, de invertermos a ordem disso, sairmos do nosso lugar de filhos e querermos nos sentirmos maiores que nossos pais. Quando nós falamos maiores, mais sabedores. E aí, Cris, do que você trouxe, né, da questão da sabedoria inata das mulheres, das nossas ancestrais, o quanto as mulheres, nessa evolução de ir ao mercado de trabalho, de falar, não, agora ser dona de casa é horrível, péssimo, vamos rejeitar isso, né? Agora eu sei mais, porque eu fiz faculdade, ou porque eu estudei, agora eu sou uma profissional, então eu sou mais do que minha mãe, eu sou melhor do que minha mãe, ou do que minha avó, elas não sabiam nada. E o que acontece com isso? É uma inversão da ordem. Como é que isso se manifesta, né? Se manifesta que eu não estou na minha vida, eu não consigo me realizar plenamente se eu estou olhando e julgando meus antepassados. Se eu estou olhando, minha mãe fez assim, não devia ter feito assim, minha avó fez assim, não devia... Então, e o que eu consigo fazer? Como é que eu consigo ir para frente? Como é que eu consigo dar conta da minha vida? Né? Então, essa questão da ordem a gente verifica muito e é muito importante trazer que nunca é por maldade, é sempre por amor, né? Eu olho para minha mãe e eu gostaria que ela fosse a mulher, por exemplo, que eu sou, que, poxa, me formei, trabalho fora, e minha mãe é lá, dona de casa, né? Então, é por amor, eu quero que ela seja diferente. Só que por amor eu tô saindo do meu lugar, eu não tô sendo filha. E eu não tô recebendo toda a força e a sabedoria daquela mãe, daquela avó, né? Então, a questão da ordem e o reconhecimento desse nosso lugar de filha, de que as nossas mães, nossos pais, nossas avós, eles sabiam mais, porque naquela situação eles fizeram a vida prevalecer, né? A vida prevaleceu, eles passaram a vida adiante. Isso é o grande presente que a gente recebe, né? Então, essa terceira lei, a segunda lei da ordem, ela se manifesta muito em casais que se separam também, né? E as crianças pequenas, às vezes o pai sai de casa, a mãe sai de casa, os filhos ficam com a mãe ou com o pai e assumem um lugar de marido ou de mulher, né, do pai e da mãe, e querem cuidar. Então, é por amor, mas sai do lugar, não anda com a própria vida, né? Não consegue depois se estabelecer em relacionamentos duradouros, não consegue, né? Eu, por exemplo, hoje, eu gosto sempre de trazer o meu exemplo, eu tô num relacionamento de 3 anos, tô casada, mas eu iniciei esse relacionamento, no dia que eu iniciei esse relacionamento, eu já era formada em constelação, já tinha sido, então, a gente fala das camadas, né? E eu fui constelada e apareceu que eu ainda estava ligada ao meu pai, né? Eu ainda me colocava no lugar da minha mãe, excluía minha mãe, e no nível da alma eu ainda era ligada, eu ainda era como se parceira do meu pai, né? E nenhum relacionamento chegava, e não tinha como chegar, né? E naquele dia foi o dia que eu comecei o meu namoro, né? Que resultou no meu casamento. Então é engraçado a gente ir vendo como parece até às vezes imediato que a gente vê, às vezes não tão imediato, mas às vezes imediato que nos liberamos. A terceira lei, a última que eu vou falar, porque é a última que tem também, é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, o que eu dou tem que estar equilibrado com o que eu recebo. Se eu estou numa relação e eu dou muito naquela relação, a relação não se sustenta. E não é porque eu não sustento, é porque quem recebe muito não aguenta mais estar lá. Porque no nosso inconsciente, nós sempre que recebemos algo, nós sentimos que temos que entregar algo, né? Então, é inconsciente isso. Se eu recebo e eu tenho que entregar, mas eu não entrego, eu só recebo, e o outro só dá, tem uma hora que eu falo, nossa, eu não tenho mais como devolver tudo que me deu, e eu corro. Por isso que a gente vê tantos relacionamentos, né? Um falar, nossa, mas eu dei tanto, eu fiz de tudo pelo outro, e aí o outro foi embora. É exatamente por isso, né? Porque você fez de tudo pelo outro, mas você esqueceu de você mesmo, você esqueceu do equilíbrio ali, né? Então, manter esse equilíbrio, ele é fundamental para a permanência das relações e para a nossa saúde também, né?
E aí tem uma exceção a esse equilíbrio, que eu gosto muito de trazer, que é a exceção em relação aos nossos pais. Não há relação de equilíbrio com os nossos pais. Ou seja, o Hellinger ele usa um termo que eu demorei um tempo para perceber, eu sempre falo isso, mas que eu acho muito profundo, que ele fala a relação de dar e tomar. Dos nossos pais nós recebemos a vida, então eles nos dão, eles dão a vida, eles nos dão a vida. Nós, a nossa atitude ao receber não é só receber, é de tomar a vida. Porque eu tenho que tomar para mim tudo que eles deram. Eu nunca vou poder devolver nada para eles. Eu nunca terei como agradecer o que eles me deram. Então eu nunca tenho como alcançar esse equilíbrio. O que eu tenho que fazer é aceitar o que eles deram, da forma que eles deram, sabendo que foi o que eles tiveram para dar. A sentir com isso, para poder seguir. E aí, quando a gente fala, né, especificadamente em relação às mulheres, né, e a gente traz aí de novo a dor das mulheres, o sofrimento de ser mãe, né, a pressão que é sobre a mãe. E muitas das minhas amigas, eu não tive a honra e a alegria de ser mãe, mas tenho muitas amigas, aliás, escolhi não ser mãe, e também é uma escolha complexa na nossa sociedade. Já acham que você não gosta de criança ou alguma coisa assim, pelo contrário, eu amo crianças. Mas muitas das minhas amigas que tiveram filhos falaram que quando tiveram filhos foi quando conseguiram perceber e olhar para a relação com a mãe, né? E perdoar a mãe, porque perceberam a profundidade que era ter um filho e estar naquela situação. Isso a gente está vivendo hoje, né? Como a Cris trouxe, com todos os avanços, com todas as mudanças que tivemos para as mulheres. Imagina o que nossas mães viveram, o que nossas avós viveram. Então, quando conseguimos olhar com amor, né? Por tudo que foi, como foi, sabendo que foi da forma que elas conseguiram, né? São humanas. Nossa mãe também, às vezes, não estava no lugar dela, também estava no lugar de mãe da mãe. A nossa avó também, às vezes, não estava no lugar. Então, estava na dor, estava no luto, estava na submissão, enfim. Mas com tudo isso, o amor seguiu, né? A vida seguiu. Então, isso é o mais importante. E acho muito importante trazer também que a Cris, você disse que quando nós nos curamos as nossas sucessoras, né? E eu acho que é ainda mais profundo, porque quando nós nos curamos inclusive nossas antepassadas também. Eu acho que o tempo ele não é tão linear quando nós pensamos. E a cura de uma pessoa, uma mulher, é a cura de toda a linhagem dessa mulher. Nós temos uma força muito poderosa, porque a mulher deu a vida, né? A mulher dá a vida. E inclusive esse desequilíbrio, nós somos parte desse desequilíbrio. Então, se nós somos parte, nós também temos como ter mais consciência e assumir um outro papel, né? Com amor, com amorosidade, honrando o que foi, mas podendo fazer diferente. Só para finalizar 2 minutinhos, Cris, se você me permitir, uma última coisa das constelações que eu acho muito bonita e muito profunda é a questão da boa consciência e da má consciência. A boa consciência é quando eu faço tudo olhando para minha família, né? Não necessariamente concordando. Às vezes eu falo assim, não, eu vou agir assim porque eu quero ser o oposto da minha mãe. Eu não vou ser como minha mãe. Então eu estou baseando minhas ações na minha mãe. Ou eu posso olhar para minha mãe e falar assim, não, eu quero ser igualzinha à minha mãe. As duas situações eu estou na boa consciência, porque eu estou olhando para trás. E eu estou agindo em lealdade a algo. Em lealdade ao amor ou ao ódio que eu tenho de alguma coisa. Mas é uma lealdade cega. Quando eu supero isso, quando eu não estou na boa consciência, o Hellinger chama de má consciência, eu acho que ainda tem outros termos melhores a serem desenvolvidos aí, mas quando eu estou na má consciência, eu estou na minha essência. E aí sim conectada com o meu eu superior. E agindo não independente do que foi, porque eu sei que foi como tinha que ser, dentro da realidade do que cada uma daquelas mulheres pôde fazer. Então eu aceito, eu assinto com tudo como foi. E aí eu ganho o poder de fazer diferente. E eu acho que essa é o grande presente desse olhar para o feminino, dessa receptividade com o feminino, desse reconhecimento do feminino em cada uma de nós, né? É isso. E assim, para a gente fechar, que a gente agora vai fazer a dinâmica, né? Eu acho que a questão aqui, quando a gente, né, eu estava me dando conta agora, quando a gente traz esse tema, né, de mulheres ancestrais, eu acho que a gente traz necessariamente esse olhar para o amor. O que significa esse amor? Né? Porque esse amor, antes de tudo, é isso, é a gente aceitar, entender e compreender que nossas mães, né, que já que a gente está falando das mulheres,
O que elas deram para a gente, se foi errado, se a gente achou que não foi tão bom, ok, mas era o que elas podiam dar, né? Eu tenho certeza que, mesmo errando, eu sei que a minha mãe errou com boas intenções. Então, foi o que ela podia fazer, era o que ela podia dar para esses filhos. E a minha avó, o acesso que eu tive, o acesso que ela dizia assim, eu estou no processo de resgate da minha avó, que é muito curioso, que está surgindo muito naturalmente, e aí eu vim a descobrir agora recentemente que a minha avó, ela se casou com o meu avô, ela tinha 15, 16 anos, sei lá, ele já tinha mais de 60. Ela chamava o marido dela, né, de seu Félix, pelo que a minha avó passou. Como será que era essa relação? Mas mais de 60, bem mais de 60, tá? Né? Então, né, trazer isso à tona e a gente entrar em contato, eu ter meus diálogos internos com essa avó, tem me feito bem. Eu acho que isso me estimulou mais ainda de trazer esse tema para, né, a estreia de Gineceu. Eu quero agradecer também a todos vocês por permitirem colocar a primeira sementinha de Gineceu, Morosidade Feminina. Obrigada, Lilian, por embarcar comigo nessa. Às vezes eu faço umas coisas que nem eu acredito, assim, mas gratidão. E a cada uma de vocês, as recém-chegadas, mais ainda, né, porque, né, embarcaram aí numa aventura. E as que já vêm vindo aí, né, já moram no meu coração, a gente fazer esse movimento crescer e, né, a gente fazer essa ampliação de consciência do feminino se movimentar cada vez mais em benefício de nós mesmos. Eu desejo uma noite maravilhosa, preste atenção nos sonhos, né? E se permitam um pouquinho, né? Visitar as ancestrais de vocês,